Pessoal, boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Muito bom estarmos na casa do nosso Deus, louvando a esse Deus maravilhoso. E, pastor, o pessoal sempre comentou, né? Quem que era mais alto? Eu ou o senhor? Hoje eu vi que o senhor é um pouquinho mais alto. Mas é porque ele é atleta, né? Então Mas que bom. Irmãos, eu queria... Pode deixar aí Tá bom? Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, a nossa meditação de hoje. Vai ser uma meditação de leitura breve e se encontra na segunda carta de Pedro, segunda Pedro, finalzinho da carta, capítulo 3. Veremos a partir do verso 14 até o 18. 2 Pedro 3, de 14 a 18. Amém? Acharam? Irmãos, acompanhe a leitura da palavra de Deus, que diz assim. Até um título um pouco grande, né, esse parágrafo. Pelo menos na minha versão, não sei se dos irmãos está diferente. O cristão deve esperar o Senhor, viver vida reta, estudar as Escrituras e crescer em Cristo. Esse é o subtítulo. Diz assim, versículo 14: Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais Escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Oremos, irmãos. Pai querido, estamos diante da Tua presença, da Tua palavra. Estamos, ó Pai, com os ouvidos atentos para ouvir a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo tenha a liberdade de estar aqui no nosso meio, passeando aqui entre nós, ó Pai, falando, ó Deus, aos nossos corações, ministrando a Tua palavra diretamente aos nossos corações, ó Pai. Que o Senhor esteja falando conosco diretamente, ó Pai. Que eu seja apenas um instrumento nas Tuas mãos, apenas um canal onde a Tua palavra
vai alcançar o teu povo, a tua igreja, assim como já me alcançou. A tua palavra já falou comigo enquanto estava meditando, preparando, mas que agora, Pai, através de mim, ela venha atingir e alcançar corações sedentos, corações abertos, venha cair em boa terra a tua palavra. Obrigado, Deus, mais uma vez, a oração que fazemos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler é o encerramento, né, da segunda epístola, da segunda carta do apóstolo Pedro. Então ele escreveu as duas cartas e foram cartas direcionadas aos cristãos daquela época. E se nós voltarmos um pouquinho lá no comecinho da primeira carta de Pedro, capítulo 1, a gente vê que Pedro, ele dirigiu essas duas epístolas de um modo geral, né, para todos os cristãos daquela época, mas principalmente ele dirigiu para 5 regiões, né, 5 cidades, 5 regiões que estavam sob o domínio do Império Romano. Então eram cristãos, né, que já pertenciam a igrejas, principalmente igrejas que tinham sido fundadas pelo apóstolo Paulo, né? Então, e que elas estavam debaixo do domínio do Império Romano. E a gente sabe que ele vai falar ao longo dessas duas cartas, alertar e exortar o povo de Deus, né, os novos cristãos, né, os membros daquelas igrejas, a respeito da importância deles permanecerem firmes na fé. Porque estava acontecendo naquele momento um fenômeno muito estranho, né? Que infelizmente isso se repete nos nossos dias. Pessoas que estavam dentro da igreja, só que estavam lá a serviço do inimigo. Então, além do Império Romano, a gente sabe que foi um império muito cruel, né, que dominou praticamente todas as nações daquela época. E o Império Romano era um império muito cruel. Eles não tinham dó nem piedade. Eles invadiam as cidades, guerreavam e matavam muita gente. E a única religião que eles aceitavam era o judaísmo. O cristianismo, como era uma religião, né, eles consideravam assim uma religião. Hoje nós sabemos que o cristianismo não é uma religião. O cristianismo ele é uma transformação de vida, né? Alguns costumam chamar de estilo de vida. Não, é mais do que um estilo de vida. Porque estilo de vida você pode combinar com outros estilos, né? Estilo de vida é como um estilo de roupa, um estilo de alimentação, um estilo de conviver em sociedade. Então, você não precisa mudar a sua vida por estar sendo adepto a algum estilo, né? Seja de vida, seja de alimentação, seja do que for. Agora, o cristianismo ele é uma mudança de vida, é uma transformação. Por isso que a gente vê o próprio Jesus falando e os discípulos falando que quem tem um encontro com Jesus passa por um novo nascimento, se torna uma nova criatura. Então é uma mudança total, é uma mudança completa, né? É isso que significa a palavra conversão, né? A pessoa quando se converte, né? Principalmente os motoristas, né, sabem o que é isso, né? Conversão à direita, conversão à esquerda, né? Proibido. Então conversão é justamente você
está indo numa direção e você mudar totalmente aquela direção. Então, o cristianismo é uma mudança de vida total, não é simplesmente um estilo de vida. Estilo de vida você pode conviver, né, com ele, mas você não precisa mudar de profissão, você não precisa mudar o seu cônjuge, você não precisa mudar de cidade, você pode adaptar, né, com várias coisas. Agora, a mudança de vida tem que ser total. E era isso que estava acontecendo, né? Os primeiros cristãos, eles estavam tendo encontro com Jesus e estavam tendo essa mudança de vida, né? É importante a gente lembrar que Jesus, ele veio, né, lá a gente está estudando isso nas quartas-feiras, né, no Sermão do Monte. Ele fala que ele não veio abolir a lei, né, mas ele veio cumprir a lei, né? A própria vinda de Jesus já foi um cumprimento da lei, né, um cumprimento das promessas do Velho Testamento, né? Só que ele veio dar uma nova visão à lei, né? uma nova conotação à lei, né? Então, tem os 10 mandamentos, ele veio reforçar, né, a lei, mas ele veio colocar uma responsabilidade maior sobre nós, né, sobre a vida do cristão. Então, é essa transformação que estava acontecendo com os novos convertidos, né, com as pessoas que passaram a seguir a Jesus. Só que tinha muitas pessoas que inclusive estavam dentro das igrejas, né, mas eles estavam a serviço do inimigo, né? Eles falavam: bom, você quer ter uma mudança de vida, você quer seguir esse Jesus, só que você pode continuar cumprindo a lei. E aí então eles usam aquilo que Jesus fala, né, que ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumprir. Então eles faziam essa confusão na cabeça das pessoas, né? E a gente sabe que Jesus, acreditar em Jesus e seguir a Jesus é suficiente para a nossa salvação. Nós não precisamos aceitar a Jesus e continuar cumprindo com os rituais da lei do judaísmo, que eram sacrifícios, eram inclusive a circuncisão, né, para os meninos, né, para os homens. Só que essas pessoas estavam dentro das igrejas e ao mesmo tempo eles estavam a serviço do inimigo, fazendo essa confusão na cabeça das pessoas, né, dos novos convertidos. Então o objetivo principal, né, dessas cartas do apóstolo Pedro é justamente reforçar aquilo que o apóstolo Paulo já tinha escrito, né, nas suas cartas, nas suas epístolas. E como no curso, né, que nós tivemos com o Neemias, né, no sábado passado, a respeito da formação do cânon, né, e a gente viu que um dos pontos principais, né, para que uma carta naquela época fosse aceita como inspirada, né, por Deus, inspirada pelo Espírito Santo, é que elas tivessem, primeiro, que elas fossem escritas pelos apóstolos, né, fossem baseadas ou em alguém diretamente ligado aos apóstolos, e também que elas tivessem uma livre circulação entre as igrejas, né, as igrejas cristãs daquela época. Então ela tinha que ser uma carta, seria chamada uma carta universal, ela tinha que estar rodando entre as igrejas e tinha que ter uma aceitação entre as igrejas. E é isso aqui que o apóstolo Pedro vai falar, né, no versículo 15, e diz: e tendo por salvação e longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, o apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias, ele ia pelas cidades, ia formando igreja, implantando igrejas, né? Depois ele escrevia cartas para afirmar e para ensinar aqueles irmãos, e aquelas cartas circulavam entre as igrejas. E aqui o apóstolo Pedro, então, que ele escreveu
na mesma época, mas ele escreveu depois. Tanto que ele fala que as cartas do apóstolo Paulo já tinham circulado, já tinha livre aceitação entre os irmãos, entre os cristãos daquela época. E aqui então ele está escrevendo essa carta, reforçando, né, os ensinamentos do apóstolo Paulo, e está falando sobre a importância, né, por que eles deveriam permanecer firmes na obra do Senhor. A gente vê que lá no comecinho da primeira carta de Pedro, ele vai falar sobre a importância da formação e da escolha do povo de Deus. Ele vai falar lá no capítulo 2, vós sois geração eleita, né, sacerdócio real, nação santa. Então ele vai falar sobre a importância que a igreja, né, que o povo de Deus tem para o próprio Deus. Então Jesus veio a esse mundo, ensinou, morreu, ressuscitou, os apóstolos deram início à igreja, e o apóstolo Pedro aqui está falando que isso tudo que tinha acontecido, e o fato deles permanecerem fiéis, firmes, deles se reunirem, deles se amarem como irmãos, deles se chamarem de irmãos, isso não era uma coisa simples, não é uma coisa à toa. Como a irmã Lúdia falou no início, é importante quando nós nos reunimos, a gente ter alegria, a gente ter disposição em louvar o nosso Deus, porque isso, irmãos, não é pouca coisa. Nós passamos recentemente por um período em que nós fomos obrigados e nos vimos impedidos de nos reunirmos para prestar culto ao nosso Deus. Nós fomos obrigados a não nos reunirmos, né? Nós fomos impedidos, né? Devido à pandemia, né? Devido a questões políticas, né? Nós somos obrigados pela lei, né? Pelos políticos, a não nos reunirmos. Isso a gente viu o quanto foi ruim, né? A gente viu o prejuízo que a igreja de Jesus teve, né? Muitas pessoas se desanimaram de frequentar e de continuar frequentando, né, a igreja de Jesus. Muitos deixaram, muitos abandonaram, né? Ontem o pastor Carlos falou na reunião dos homens quanto é dolorido para a igreja e principalmente para os pastores, né? Quando uma ovelha deixa de vir à igreja, quando uma ovelha simplesmente vira as costas para a igreja e abandona, né, o corpo de Cristo, abandona a família de Deus. Então, o quanto é dolorido. E a gente sabe que uma das tarefas do pastor é zelar pela vida das ovelhas. Assim como um pastor de ovelhas, né, lá do rebanho, né, ele zela por cada uma das ovelhas, ele tem um amor, um carinho especial por cada ovelha. Não é à toa que Jesus, né, que o próprio Deus chama, né, o líder, né, da sua igreja de pastor de ovelhas, e compara os irmãos, né, a igreja a ovelhas, porque, bom, acho que não convém aqui falar quais as semelhanças, né, do povo de Deus com um rebanho de ovelhas, né? É muito parecido, irmãos. Se os irmãos tiverem uma hora curiosidade de pesquisar como é uma ovelha, né, a carência, né, a necessidade que ela tem do pastor é muito parecido com a necessidade que uma igreja tem do seu pastor. Então, o amor que o pastor de homens, né, o pastor de igreja tem pelas suas ovelhas é muito parecido, ou deveria ser. Infelizmente a gente sabe que tem pastores, né, de vários tipos, né, por aí, mas enfim. Então o objetivo do apóstolo Pedro, ao escrever essas duas cartas, e aqui já está encerrando, é justamente reforçar os ensinamentos que
o apóstolo Paulo tinha ensinado, né, para aquelas pessoas, para aqueles irmãos, para aquelas igrejas, através das cartas que ele mandava, e aquelas cartas circulavam entre as igrejas. Embora o apóstolo Paulo dirigia, né, para algumas cidades, né, aos filipenses, aos colossenses, aos romanos, eram dirigidas, né, para as igrejas que ficavam em cada uma daquelas cidades, mas elas tinham uma circulação entre as igrejas. Então, a carta que ele mandava para Roma, né, para os romanos, depois ela chegava para os colossenses, chegava para os tessalonicenses, e assim ia. Tinha uma circulação entre todas as igrejas, porque eles não tinham naquela época a Bíblia que nós temos hoje, né? A palavra de Deus, com todos os livros, né, reunidos. Eles tinham cartas, né? Literalmente eram cartas, eram livros que eram soltos, né? Não tinha essa formação que nós temos hoje. Então, irmãos, por que isso tem a ver conosco hoje? E que eu disse que estava acontecendo, né, um fenômeno, né, podemos assim dizer, que não deveria acontecer, mas que infelizmente isso acontece até nos dias de hoje. Porque o nosso inimigo, a gente sabe que ele não descansa, né? Nosso inimigo, ele não tem feriado prolongado, como nós temos, né, vamos ter amanhã. Ele não tem descanso, mas ele está o tempo todo e de várias maneiras tentando atrapalhar a obra de Deus e tentando tirar pessoas de dentro das igrejas. E como a palavra de Deus mesmo fala que, se possível, né, ele ia conseguir enganar até muitos escolhidos. E a gente sabe que isso é possível, né? Mas cabe a nós permanecermos fiéis e firmes nos caminhos do nosso Deus. Lembrando, né, que o diabo, quando foi expulso, né, dos céus, né, ele levou com ele 1/3 dos anjos, né? Isso não é pouca coisa. E ele continua ainda nos nossos dias da mesma maneira. E ele tem colocado entre as igrejas de Jesus não só falsos mestres, né, falsos profetas, falsos pastores, mas como ele tem colocado inclusive pessoas infiltradas dentro das igrejas, né? E isso não é novidade. Isso até entre os 12, né, o inimigo conseguiu pegar um deles, e foi Judas, né? Então, Jesus fala, e uma coisa para a gente ficar alerta, irmãos, que Jesus fala que era necessário que houvesse um traidor. Ele diz, mas ai daquele que será o traidor. Então, essa palavra que Jesus fala nos serve para nós nos dias de hoje. Ou seja, o nosso inimigo está o tempo todo ao nosso derredor, né? Ao nosso redor está o anjo do Senhor, ao nosso derredor está o inimigo, né? Como o próprio Pedro aqui vai falar, né? Bramando como leão, né? Então ele está o tempo todo atacando a todos. Agora, ai daquele que vacilar, daquele que estiver fraco na fé e se tornar presa fácil do inimigo, como aconteceu com os 12. Era necessário que tivesse um, poderia ser qualquer um dos 12, mas foi Judas. Por algum motivo foi Judas, né? Talvez ele saiba o motivo, ou talvez nem ele saiba. Então é importante, porque que isso serve para nós? É importante que nós sejamos alertas, né? E sejamos firmes nos caminhos do nosso Deus, porque de vez em quando a gente ouve falar, né, pastor? Nossa, um determinado pastor caiu em adultério, determinada pessoa cometeu suicídio, né? Pessoa que era de dentro da obra de Deus, de dentro da família,
mas por algum motivo a pessoa acaba vacilando, se torna presa do nosso inimigo. O nosso inimigo está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então ele está realmente como um leão faminto, né? Então se alguém se tornar uma presa fácil, vulnerável, né, cochilar, o inimigo essa pessoa pode se tornar presa do inimigo. Mas enfim, voltando aqui para o texto, irmãos, então o apóstolo Pedro, já no final dessa sua segunda carta, ele está então reforçando, né, os ensinamentos que ele mesmo já tinha falado e que também eles já tinham aprendido com o apóstolo Paulo, né? Então ele começa dizendo: por esta razão, pois, amado, esperando estas coisas. Quais coisas seriam essas? Versículo 14, né? Nós não lemos, aliás, versículo 13, desculpa, diz assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Então, ele está falando aqui no versículo 14, por esta razão, amados, esperando essas coisas, então, tudo aquilo que ele vinha ensinando, que era uma mudança de vida, um compromisso verdadeiro com o nosso Deus, e essas duas cartas do apóstolo Pedro são cartas muito práticas, né? Ele fala sobre relacionamento entre marido e mulher, vocês vão ver lá na primeira carta de Pedro, como deve ser o comportamento entre os irmãos dentro da igreja, como deve ser o comportamento dos santos em relação aos não crentes, às autoridades. Então são cartas bem práticas sobre o nosso comportamento diário, né? E nós, como cristãos, estamos aguardando a volta de Jesus, né, para nós morarmos com o nosso Deus nos céus. E ele vai falar que nós somos uma nação eleita, um povo santo, né, fazemos parte da família de Deus, né, e foi por causa de nós, tanto os cristãos daquela época quanto a igreja de Jesus Cristo de hoje, que Jesus deu a sua vida, se sacrificou por nós, irmãos. E isso, irmãos, tem que ser motivo de muita alegria para cada um de nós. Isso não é pouca coisa, irmãos. Você está aqui nessa noite, é porque o Espírito Santo te trouxe. E se você é membro dessa igreja ou de alguma outra igreja evangélica, isso é muita coisa, irmãos. Nós fazemos parte da família de Deus. Jesus deu a sua vida por você, por mim, por cada um de nós. E quando nós temos a liberdade, né, de nos reunirmos de portas abertas, louvando ao nosso Deus, isso tem que ser motivo de muita alegria. Por isso a gente deve cantar com entusiasmo, louvar a Deus verdadeiramente. E não dar ouvidos, irmãos, a um ou outro que às vezes está no nosso meio, faz parte do nosso meio, mas que está sempre de mau humor, está sempre de cabeça baixa, pegando novamente o que a Lute falou, nenhum passarinho canta louvando a Deus de cabeça baixa, né? Preocupado com a conta que ele vai ter que pagar amanhã, preocupado se ele vai ter o que comer, mas naquele momento, principalmente de manhã, né, os passarinhos cantam mais bonito pela manhã, eles cantam alegre, né? E a maioria deles olhando para o céu, parece que eles estão louvando mesmo ao nosso Deus, né? E canta com aquele fôlego, né? A gente olha até o pescocinho dos passarinhos, com aquele fôlego, né? É como diz o Salmo 150, irmãos: todo ser que respira, louve ao Senhor. Então todos nós que respiramos, né, temos vida, fazemos parte da família de Deus, temos essa oportunidade, aguardando a volta de Jesus, temos que ter essa alegria. E não é simplesmente uma alegria de ficar sorrindo, né? Ficar rindo. Toda hora que o pessoal olha para você está rindo. Não é isso. Mas é uma felicidade, aquela felicidade que só Jesus nos dá.
aquela paz que só Jesus nos dá. Você pode estar sério, mas você está feliz. Você abre a boca, sai palavras que edificam, não sai palavras torpes ou palavras que não edificam, como o próprio apóstolo Paulo e Pedro vem nos falar. Então, irmãos, duas palavras que eu destaquei aqui para nós nessa meditação, nesses versículos que nós acabamos de ler: empenhai-vos e acautelai-vos. São duas palavras que empenhai-vos, ele vai falar no versículo 14, né? Então ele diz: por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, ou seja, esperando, né, a volta de Jesus, esperando que as promessas de Deus se cumpram, né? Novos céus e nova terra, em que Ele vai levar a sua igreja. Então, esperando que esse dia chegue, empenhai-vos por estar desachados, por ser desachados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Então, irmãos, quando ele fala aqui empenhai-vos, é porque nós já alcançamos a salvação, né? Ou nós já fomos alcançados por essa tão grande salvação, só que nós temos que nos empenharmos em conhecermos mais o nosso Deus, conhecermos mais a palavra de Deus, conhecermos mais e não ficar a vida inteira, né? A vida de cristão, a vida religiosa, 10, 20, 30 anos, sabe Deus quantos anos de vida você vai ter, ou quando virá, né, o nosso Jesus. Talvez Jesus venha ainda hoje ou amanhã, nós não sabemos, mas talvez Deus te chame hoje ou amanhã para ter encontro com Deus. Então, como ele diz aqui, empenhai-vos, ou seja, continue conhecendo a esse Deus, continue aprendendo a palavra de Deus. Como ele diz no título aqui, ó, o cristão deve esperar o Senhor, viver vida reta, estudar as Escrituras e crescer em Cristo. Então nós devemos estudar a palavra de Deus. Por isso que a gente fala muito a respeito da escola bíblica, que agora a nossa não é EBD, mas é EBQ, mas não importa o dia, né? O importante é que nós nos reunamos para estudar a palavra de Deus, seja aqui na igreja, seja nas nossas casas. Lembrando, irmãos, que naquela época, como nós falamos, né, o Império Romano dominava e era proibido as igrejas daquela época, era proibido eles se reunirem, como nós estamos fazendo aqui hoje. Eles não tinham a Bíblia em mãos, eles recebiam porções da palavra de Deus, cartas, né, dos apóstolos. Então eles liam, né? Por exemplo, hoje eles recebiam a carta, vamos supor, de Colossenses, liam lá e já mandava, alguém já ia levar para outra cidade e lá traziam uma outra carta, e era assim, era lida, irmãos. E eles se reuniam, irmãos, em cemitérios, às vezes no meio das florestas, tinham que se reunir escondidos, porque os governantes da época, né, o Império Romano, eles não aceitavam. A única religião que eles aceitavam era o judaísmo, que era a religião que já existia, e era uma religião que estava de acordo com a lei, né? A religião e o Estado naquela época era uma coisa só, né? Então os governantes tinham domínio total sobre o judaísmo. Agora o cristianismo era o contrário, era proibido. Então eles se reuniam escondidos nos cemitérios, grupinhos de 5, no máximo 10 pessoas. Se juntasse muita gente, aí já chamava a atenção, né, das autoridades, dos soldados, da polícia da época. Então, e eram reuniões curtas, irmãos. Eles não poderiam cantar como a gente canta hoje, com caixas de som,
talvez nem existisse, né, naquela época, mas enfim, ele tinha que ser uma coisa muito escondida, muito discreta. Então, irmãos, é o que ele fala aqui, empenhai-vos em continuar aprendendo a palavra de Deus, continuar estudando. É importante que a gente se reúna para estudar a palavra de Deus, para louvar a Deus, para prestar culto ao nosso Deus, como igreja, como família de Deus, como povo de Deus. Versículo 15 e 16, ele vai falar sobre a paciência de Deus, né? E repetir os ensinos de Paulo. Então, versículo 14 diz: e tende por salvação e longanimidade do nosso Senhor. Uma longanimidade do nosso Senhor significa a paciência de Deus. Essa paciência de Deus é importante para a nossa salvação. Então, ou seja, enquanto Jesus não volta, nós não sabemos quando que Ele voltará, quando que Ele virá para nos buscar. Nós temos esse tempo e essa paciência que Deus está dando, né? Essa longanimidade de Deus, ou seja, esse tempo, né, que nós estamos tendo, é que nós devemos aproveitar esse tempo para continuar fazendo a obra de Deus, servindo ao nosso Deus, continuar aprendendo do nosso Deus, aprendendo a palavra de Deus, aprendendo as Escrituras, porque quando essa longanimidade, né, ou seja, essa paciência de Deus acabar, e Ele falar, basta, chega, vocês já tiveram muito tempo, né? E olha que já passaram-se 2000 e tantos anos, né? Desde quando Jesus voltou para junto do Pai, Ele disse que ia preparar a morada e ia voltar para nos buscar. Isso já faz mais de 2000 anos, né? Então, ou seja, a paciência de Deus está grande, né? A volta de Jesus, a gente costuma falar que a vinda de Jesus está próxima, devido às coisas que estão acontecendo, mas a gente não sabe quando. Mas enquanto nós tivermos tempo, irmãos, enquanto você tiver vida, você tiver saúde, você tiver disposição, você tiver oportunidade, você tiver tempo, não deixe de congregar, não deixe de meditar na palavra de Deus. A gente sempre fala, né, pastor, tem muitos irmãos, né, que gostariam de estar aqui conosco, mas que infelizmente por problema de saúde, ou porque a idade já está avançada, ou porque moram longe, não tem ninguém que traga, enfim, por motivos que não dependem da vontade deles, né, motivos outros, mas eles gostariam de estar aqui e não podem. Então nós que podemos, devemos aproveitar cada oportunidade, irmãos, de estarmos estudando, nos empenhando, né, fazendo a vontade de Deus e crescendo cada dia mais em conhecer o nosso Deus. Né? Aqui ele fala também dos ensinamentos do apóstolo Paulo, porque naquela época era assim que acontecia, e eles já conheciam, né, as cartas de Paulo, então eles já sabiam, já tinham aprendido muitas coisas. Então era importante que eles se apegassem a isso e continuassem, né? O mesmo apóstolo Pedro também, lá na primeira carta, ele vai falar que eles já, pelo tempo que eles já estavam conhecendo a palavra de Deus, já estavam tendo contato, né? Já era para eles estarem recebendo não só o leitinho, né, mas comidas mais sólidas, né? Ou seja, doutrinas mais difíceis, né, e mais importantes sobre a palavra de Deus, mas não ficarem com coisinhas, por qualquer motivo se desanimando de participarem, né? Mas já era, pelo tempo, já era para eles estarem enfim, a fé deles já era para estar mais firmada, mais aprofundada e não superficial, né?
Então, isso serve para nós também aprendermos, colocarmos em prática. E já para a gente estar encerrando, irmãos, o versículo 17, então, a outra parte, né, do nosso tema, que é acautelai-vos. Então, primeiro era empenhai-vos, ou seja, continuem estudando, participando, louvando, desenvolvendo a fé de vocês. E aqui a segunda parte, então, acautelai-vos, ou seja, tomem cuidado, né, com as ciladas que o inimigo vai colocar. E tomem cuidado com essas pessoas que muitas vezes estão no nosso meio, né, e que se deixam usar pelo inimigo. A gente sabe que dentro das nossas igrejas tem muita gente assim, tem muitos falsos mestres, falsos líderes, mas se nós formos olhar, por exemplo, para os políticos, para os artistas, para as autoridades que tem por aí, quantas pessoas se dizem cristãos, né, mas que na verdade são uma vergonha para o Evangelho, né? E estão lá falando que são evangélicos, mas essas pessoas muitas vezes acabam enganando e acabam confundindo o próprio povo de Deus. Então ele vai falar aqui que as pessoas têm que se acautelar. Então versículo 17 ele diz: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Então, muita gente que se diz cristão, muita gente que está no meio, acabam sendo usados pelo inimigo para estar enganando pessoas fracos na fé e aqueles que se deixam enganar. Quantas vezes acontece, às vezes a gente está com um problema, com uma dificuldade, você vai conversar com o irmão ao invés de te dar conselhos bons, uma palavra que edifica, ele acaba te pondo mais para baixo ainda. Então, isso não é da vontade de Deus, mas a vontade de Deus é que nós tenhamos sempre uma palavra que edifica, uma palavra que venha a levantar as pessoas, principalmente aqueles que estão fracos na fé, né, ou que estão passando por alguma dificuldade. Se você não puder ajudar, também não atrapalhe, né? Não empreste a sua boca para o inimigo e não se coloque à disposição do inimigo para estar atrapalhando a obra de Deus. Então, que nós possamos, irmãos, estar bem atentos, alertas sobre essa importância. E uma coisa interessante que ele vai falar no versículo, já para a gente encerrar, versículo 18, ele diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Essa expressão dia eterno, somente o apóstolo Pedro é que usa essa expressão. É a única vez que vai aparecer no Novo Testamento essa expressão dia eterno, que significa a nossa eternidade, a nossa salvação. É diferente do quando o apóstolo Paulo vai usar o termo dia do Senhor, porque dia do Senhor é quando Jesus voltar, então é o dia do Senhor. Agora aqui que ele fala dia eterno, seria a nossa eternidade, a nossa salvação. Então é que a gente possa estar firmes na obra de Deus, nos empenhando e também nos acautelando sobre as coisas que o inimigo está fazendo. Tá bom? Que Deus nos abençoe.